Hoje no programa Café com Silagem a gente vai falar de fermentação alcoólica e deterioração aeróbia. E para falar isso a gente convidou o nosso especialista em silagem, Sérgio Toledo da Delaval. Sérgio Toledo, queria agradecer você mais uma vez estar aqui conosco no Café com Silagem, né? E hoje falando de um tema um pouco distinto, fermentação alcoólica e deterioração aeróbia. Queria que você explicasse para a gente o que existe de comum, né, nessas duas características, fermentação alcoólica e a deterioração aeróbia. A semelhança entre elas são as leveduras. A fermentação alcoólica acontece num ambiente anaeróbio, quando o silo está fechado. Então, as leveduras produzem álcool, né? O álcool até é importante para o animal, é uma fonte de energia, mas ele é perdido quando o silo é aberto por volatilização. E, na presença do oxigênio, não tem estabilidade. Isso significa que, na presença do oxigênio, as leveduras consomem o ácido lático, que preservou o material, e isso eleva o pH e predispõe o material para que outros micro-organismos cresçam. E os estudos mostram que, a partir de 2 graus em relação à temperatura ambiente, a silagem já perdeu a sua estabilidade. Então, a relação é leveduras. Interessante. Eu acho que um ponto muito importante de a gente discutir aqui é com relação ao ácido lático. Você comentou que a levedura ela consome o ácido lático. Só que o ácido lático ele é o ácido principal no processo de fermentação que faz com que ocorra a queda de pH. Então, por que esse ácido lático ele não consegue inibir, por exemplo, uma levedura numa fermentação alcoólica, numa silagem de cana e tampouco um aquecimento de uma silagem de milho? Qual que é a explicação? Por exemplo, uma silagem muito bem fermentada, com uma concentração elevada de ácido lático, por que isso não ocorre? O ácido lático é o principal responsável pela acidificação da massa de ensilagem. E ele inibe os micro-organismos que estão presentes na forragem e que levariam isso a uma fermentação indesejável. No entanto, o ácido lático ele não exerce grande influência sobre as leveduras. Ao contrário, as leveduras usam o ácido lático como substrato para crescimento. Sobretudo quando a gente abre o silo, levanta a lona e o oxigênio penetra na massa, todas as leveduras que ali antes estavam dormentes, talvez pelo baixo pH, né, ou mesmo aquelas que estão fermentando o ácido, a etanol, a álcool, elas começam a consumir todo o ácido lático e o pH eleva. Ele não tem a capacidade de inibir eficientemente as leveduras. Para isso, nós precisamos de um ácido mais fraco, que no caso o ácido acético é o principal deles. O ácido acético, ele, diferente do ácido lático, ele tem um pKa mais elevado. E então, na presença da água, ele fica equilibrado entre a forma associada e a forma dissociada. Mas é a forma associada que entra na levedura. Quando ele entra na levedura junto com água, lá dentro ele se divide e libera um próton, um H+, que é o responsável pela acidificação. Aí o interior da levedura, ele fica ácido. E a levedura precisa expulsar aquele H+. E então ela começa a gastar energia para expulsar todo aquele H+. Só que ele está entrando sem gasto de energia. Então todo o aparato metabólico da levedura é inibido, porque ela começa a gastar toda a sua energia, isso leva à exaustão da célula e ela, entre aspas, morre sem alimento que ela mesma deveria produzir. Sérgio, então é interessante esse ponto aí que é o ácido acético que faz o controle da levedura. A gente vê muitas propriedades utilizando o Lactobacillus buchaneri, então acho que é importante frisar esse fato, que o Lactobacillus buchaneri ele produz o ácido acético, e o ácido acético então que vai ter a ação sobre a levedura, fazendo a inibição da deterioração aeróbia e também da fermentação alcoólica. Quando a gente comenta do uso do ácido acético para os animais, a gente ouve muita história de que ácido acético causa rejeição de consumo. O que hoje a gente consegue observar aí no campo com relação a conteúdos de ácido acético em silagem?
Convencionou-se que às vezes a presença do ácido acético deprecia o consumo, né? Tem um trabalho já clássico de alguns anos atrás que mostra que para ovelhas isso aconteceu. Mas ovelhas e bovinos, apesar de serem ruminantes, são animais bastante diferentes, né? É um trabalho recente feito na Exalc pelo professor João Luiz Daniel, em associação com o time do professor Luiz Gustavo Núcio. Eles observaram que o ácido acético não inibiu o consumo de vacas de leite, né? E, apesar do ácido acético no rumen elevar o teor de gordura no leite, isso é um dado interessante, o professor João Luiz não encontrou diferença estatística, mas houve uma diferença numérica, às vezes de 0,3%, 0,4% a mais de gordura no leite, que o sistema estatístico não foi capaz de encontrar diferença, mas que no campo nós encontramos. Eu tive recentemente numa fazenda em que o produtor utiliza Lactobacillus buchaneri e foi bem visível isso, porque a silagem tinha um cheiro bem acético e os animais tinham alto consumo. E na semana que eu cheguei e expliquei exatamente o detalhe de que o ácido acético eleva o teor de gordura no leite, o produtor entendeu porque 2 dias antes o veterinário da fazenda ligou, dizendo o que ele tinha feito de diferente no manejo dos animais, porque a gordura do leite das suas vacas tinha partido de 3,4 para quase 3,7. Embora uma diferença estatística não aconteça, mas no tanque existe a diferença. E o laticínio pagou mais pelo leite dele devido à qualidade, porque tinha mais gordura no leite. Essa diferença pode ser pequena, mas no tanque dá uma grande diferença. Eu acho que é bastante interessante esse tipo de explicação, né? Pequeno benefício, mas isso acarreta em talvez um aumento de lucratividade para o produtor. Sim. Sérgio, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né, e fazer o convite aí para que você volte brevemente aí e nos salde aí com mais explicações. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje, né? Peço para vocês compartilharem essa informação e convido a curtir, né, os canais, né, nosso no YouTube, canal do Boletim da Forragem, o canal do Dr. Silage e o canal da Delaval. Um abraço e até o próximo vídeo.